E aí, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês como é que funcionam os time frames. Na aula sobre como funciona uma vela, vocês aprenderam como é que é a abertura e o fechamento, o corpo, o pavio de máxima e o pavio de mínima de uma vela de alto e de baixo. Só que a gente vai aprender como é que funcionam os outros time frames também. Para isso a gente tem esses ícones aqui. Aqui são os tipos de gráfico. Tem gente que opera em linhas, velas, que é o que a gente opera, o famoso candlestick, as barras, o gráfico de barra, e tem um Renkashi. Esse gráfico aqui, ele é utilizado muito em Forex. A gente não opera Renkashi em opções binárias. Tem gente que opera, mas é um pouco complexo explicar isso. Bom, aqui a gente tem os períodos de vela. É aqui que a gente vai aprender como funciona cada tipo de vela de determinado tempo. Temos as ferramentas gráficas, os indicadores, e aqui é o período da distância do gráfico. Para quem não sabe, quando essa vela está se mexendo aqui, ó, ela está oscilando, ela oscila o preço da moeda. É a diferença do preço do euro para o USD, entendeu? Ou seja, para eu comprar um USD, eu preciso de 1,8 euros. 1,08 € para comprar $1 de USD. Só que aqui, esse período aqui, ó, percebe-se que está em 1 minuto, né? Vou botar aqui em 1 minuto, ó. Vai oscilando e aqui vai mostrando a cotação do momento do euro USD. Eu tô gravando no meu serviço, portanto pode ter alguns sons aqui de carro, ambulância, viatura, tá? Mas isso é o de menos. Bom, a gente vai aqui em período de vela. Para quem opera opções binárias, o período de vela que a gente opera na maioria das vezes usando o price action puro é M1. A gente fala M1 porque é o termo que a gente usa para identificar o período gráfico. Então, é vela de 1 minuto, 2 minutos, a gente pode falar M1, M5, M10, M15, M30, H1, H2, que é horas, né? H4, H8. Vamos lá? Vamos colocar aqui um período de 5 minutos. Bom, percebe-se o seguinte, cada vela dessa aqui está no período de 5 minutos. Então, a cada 5 em 5 minutos, uma vela vai nascer e em 5 minutos vai morrer e vai nascer outra vela. Ou seja, aqui está 2 e 6, né? Já é 2 horas da tarde e 6 minutos. Quando der 2 horas da tarde e 10, essa vela vai acabar e vai nascer outra vela de 5 minutos. E quando der 2 e 15, ela vai morrer e vai nascer outra vela. Entendeu? Como é que a gente sabe ler uma vela de M5? Pode ser um pouco complexo que eu vou explicar aqui para vocês, mas se vocês olharem todo dia o gráfico, né, que a gente precisa de tempo de tela. Se olhar todo dia o gráfico, você vai perceber o seguinte. Vou botar aqui em M1. No gráfico da IQ, deixa eu tirar aqui o fundo, deixa eu ver, para ficar melhor. Tirar o mapa do fundo aqui. Pronto. Pronto, bem melhor. No gráfico da IQ, ela disponibiliza esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho aqui, que dentro desse para esse tem 5 velas de M1, formando aqui um tempo de 5 minutos dentro desse quadradinho aqui. Aqui, no tempo de M5, ele vai resumir toda essa movimentação aqui, ó, numa vela de 5 minutos. Então, aquela vela que a gente viu é essa aqui. A gente viu essa vela aqui. Aquelas 5 velas de M1 foi resumida nesse movimento de 5 minutos. E quando a gente bota em M10, a gente, por exemplo aqui, tem 3 velas dentro desse quadradinho aqui, ó. Desse quadrado. Então significa que aqui tem 5, 10, 15.
Dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, tem um período de 15 minutos já separadinho. Então, se a gente colocar em 15 minutos, essas 3 velas aqui vai estar resumida o movimento numa vela de 15 minutos. Entendeu? Aqui está em 15, 30, 45, 1 hora. Dentro desse retângulo aqui tem 4 velas. Tem 4 velas de 15 minutos. Então significa que se eu colocar em 1 hora, essas velas aqui vão ser contabilizadas e o movimento dela vai ser prescrito numa vela de 1 hora. Então em 1 hora, aquelas velas de 1 minuto, de 5 minutos e de 15 minutos fez esse movimento aqui, ó, oscilando sobre o preço. Vamos colocar lá em... Vamos colocar em 1 minuto de novo, só para explicar uma coisa também. Não é só porque está dentro desses retângulozinhos aqui que é obrigado a colocar em 5 minutos para ver o movimento. Entendeu? Por exemplo, em velas de 2 minutos, nós podemos ver também o movimento dessas 2 velas aqui, dessas outras 2 velas, dessas 2 velas, resumida numa vela de 2 minutos. Então aquelas 2 velas que a gente viu de 1 minuto foi resumida nisso aqui. A gente bota em M10, 2 velas de 5 minutos foi resumida assim, ó, nesse movimento. Aquelas 2 velas foi contabilizada nesse movimento. Então ela pode ter ido para cima, para baixo, tal, as 2 velas. A segunda abriu, fechou, que consequentemente teve esse movimento aqui. Agora eu vou explicar uma coisa um pouco mais complexa, né? Tem que prestar bastante atenção. Como é que a gente vai saber o formato de uma vela de times maiores? Nós vamos aqui para o punch. Bom, a gente aprendeu na aula anterior como é que funciona uma vela. Então vocês já sabem que esse é o pavio de máximo. Isso aqui é o fechamento. Esse é o corpo da vela. Essa é a abertura. E esse é o pavio de mínimo. Ok. Pavio de máxima. Fechamento. O corpo. A abertura. E o pavio de mínima. Certo. Como é que a gente vai saber o movimento dessa vela de 5 minutos? Vela de 5 minutos. Dentro dessa vela de 5 minutos, dentro da vela, há 5 velas de 1 minuto. No período de 5 minutos, 5 velas de 1 minuto vão ser resumidas em um movimento. Aqui eu vou explicar mais detalhado para vocês. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Você viu lá na IQ que dentro daqueles retângulos que a IQ disponibiliza, o período gráfico, vai ter 5 velas de 1 minuto dentro daquele espaço. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui uma vela de alta. Vamos colocar outra vela de alta. Uma vela de baixa aqui. Opa. Uma vela de alta. Uma vela de baixa. Outra vela de baixa. E uma velinha de alta. Beleza. Você viu que lá na IQ, dentro daquele espaçozinho lá, ó, aquele espaçozinho, vai ter 5 velas.
separadas ali. E se você colocar no tempo de M5, essas 5 velas vão estar se resumindo em uma vela de 5 minutos. Nós vamos entender agora. Uma vela de 5 minutos, ela tem a mesma teoria das velas de 1 minuto. Abertura, fechamento. Só que o seguinte, tem um porém. Essas 5 velas, todas essas 5 velas vão se resumir no movimento de 5 minutos, como eu já estou explicando direto, né? Tá. Então a gente vai fazer o andamento do preço aqui. Por exemplo, essa região começou a abertura da vela de compra, né? Aqui foi a abertura nessa região. Beleza. Aqui. O preço andou na segunda vela até aqui em cima. Não foi? Ele veio até aqui em cima. Depois disso, nasceu outra vela de venda e ela caiu até aqui embaixo. Depois nasceu outra vela e caiu até aqui embaixo. Certo? Ela veio até aqui. Nasceu uma vela. Beleza? Nasceu uma vela aqui. Depois nasceu outra vela nessa região aqui. Certo? Depois nasceu outra vela de compra e fechou nessa região. Portanto, nesse período de 5 minutos dessas 5 velas, essas 5 velas fizeram esse movimento aqui. Certo? Ó, nasceu aqui, foi até aqui e morreu aqui. Esse movimento aqui está resumido. Ó, nasceu aqui, foi até aqui em cima, foi até aqui embaixo e morreu aqui. Entendeu? Ela abriu aqui. Ela foi até aqui. Ela caiu até aqui. E ela fechou aqui. Isso vai se resumir numa vela de 5 minutos. Aqui foi a abertura da vela de 5 minutos. Vendo? Vou botar aqui a abertura. Abertura. Essa foi a abertura. A vela andou na segunda vela, ela foi até lá em cima e não teve mais, né? Caiu porque caiu. Então aqui foi a máxima. Nessa região aqui foi a máxima. Então o preço andou até esse ponto máximo aqui, ó. Depois disso, nasceu uma vela de venda, que dentro desse movimento aqui, ela ainda continuou caindo. Então ela chegou até a mínima. A vela só acaba na primeira, começa na primeira e acaba na quinta vela, entendeu? Aqui foi a mínima. E aqui houve o fechamento. Então vamos lá, mínima, fechamento. Esses movimentos aqui vão se resumir, se você colocar lá em M5, essas 5 velas vão estar resumidas desse movimento aqui, ó. Então vamos fazer? Vamos lá. E que tipo de vela é essa? De M5, uma vela de venda, uma vela de compra? Vamos ver agora. Aqui foi a abertura, né? Vamos tentar fazer nessa mesma distânciazinha aqui. Essa aqui foi a abertura. Beleza, a vela veio até aqui. Ok. Depois ela foi até a máxima. Ela chegou até aqui. Beleza? Ela veio até aqui. Olha lá, ela veio até a máxima. Significa que essa vela já foi verde. Ou seja, foi uma vela de compra.
mas ela ainda teve movimento. Se na abertura ela foi até a máxima, fazendo uma vela de compra, mas ainda teve mais 3 velas para acabar o movimento. Então nessas últimas 3 velas, as duas seguintes caiu. Entendeu? Ela caiu. Então o preço voltou a ir lá para a mínima. Cadê? Deixa eu fazer de novo aqui. O preço voltou lá embaixo. Ele veio até aqui. Certo? Ó, mínima. Ele veio até aqui. Então, se nessas duas velas que ele caiu, ele não foi até lá em cima, o que que acontece? Se ele foi até lá em cima e voltou, ele deixou o quê? O pavio. Não foi? Ele foi até lá em cima e deixou o pavio. Porque na abertura que teve aqui, ele foi até lá em cima. Ele desceu de novo, então não teve corpo cheio aqui, não teve corpo. Só que ele caiu de novo. Ele caiu até aqui. Essa vela de M5 foi até aqui embaixo. Só que ainda tinha uma vela de M1 para acabar. Certo? Então, se tinha uma vela de M1 para acabar, ainda tinha mais movimento. Não se esqueça, abriu aqui, teve um movimento de alta, depois desceu até aqui embaixo e ela vai fechar onde? Ela vai fechar bem aqui. Aqui é o fechamento dela. E ela deixou um rastro aqui, embaixo também. Aqui. Então nada mais nada menos que essa vela aqui é uma vela de compra. Uma velinha de compra. Uma vela de compra, uma vela de alta. Eu vou explicar aqui. Olha, abertura. Máxima. Mínima. E fechamento. Essas 5 velas dentro daquele espaçozinho se resumiu nesse movimento. Que em M5 se formou essa vela. Essa vela resumiu todo esse movimento aqui. Essa vela de M5 é esse movimento aqui de 5 velas de M1 resumida, que se formou essa vela de M5. Pode parecer complexo, né, igual eu tô falando para vocês, porque assim, você pode perceber o seguinte, quando você coloca no gráfico de M5, não dá para ver, né, o movimento que essa vela, por exemplo, essa vela aqui, ó. Vamos pegar essa vela aqui. Não dá para perceber se primeiro a primeira vela de M1 nasceu dentro dessa vela de M5, foi para cima primeiro, ou ela foi para baixo. Porque aqui pode ter uma briga, né? Pode ter ido na terceira vela, ou seja, pode ter uma vela de venda, ou uma segunda vela de venda, aí vem uma vela de compra, foi até aqui em cima, na quarta vela caiu e na quinta vela caiu aqui. E o que eu estou explicando para vocês aqui no Paint é só um exemplo do movimento, ok? É só um exemplo como se forma uma vela de M5. A mesma coisa, é a mesma teoria para a vela de M15. É a mesma teoria. Só que dentro do quadradinho, dentro do quadrado lá, vai ter 3 velas de M5. Em vez de 5 aqui, que é de M1, para resumir uma vela de M5, vai ter 3 velas de M5 para resumir uma vela de M15. Entendeu? Abertura, máxima, fechamento, entendeu? Mínima, esses negócios aqui. Então, ó, eu apenas resumi
uma vela de M5, como é que ela funciona. É a mesma teoria, é a mesma coisa para uma vela de 15 minutos. Dentro desse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou tentar fazer na edição. Dentro dessa vela aqui, ó, esse quadrado, tá? Esse quadrado aqui tem 3 velas de M5. Vamos tentar resumir uma vela de M15. Eu vou botar aqui nesse quadrado e vou botar aqui nesse quadrado. Ó, aqui foi a abertura, certo? Essa vela veio até aqui embaixo. Vou botar aqui. Essa foi a abertura. A abertura desse quadrado aqui, a vela nasceu, começou a nascer aqui. Essa foi a abertura da vela de M15, lá em M15. Depois ela veio até aqui embaixo. Beleza. Depois ela fechou aqui. Nasceu outra vela. Ela tentou vir para baixo, mas ela foi lá em cima. Então nós temos o segundo movimento da vela. Ela foi até aqui em cima. Ela veio até aqui. Beleza, aí ela veio e acabou fechando aqui. Nasceu outra vela. Ela tentou passar, né, da máxima aqui. Tentou passar, não conseguiu, caiu. E acabou fechando aqui. Vamos tentar resumir esse movimento? Vamos lá, abertura. Vamos tentar fazer aqui. Vou tentar o máximo aqui. As minhas habilidades. Vamos ver. Vamos lá. Aqui foi... Tentar fazer na mesma distância, a máxima, né? Não, a abertura, perdão, a abertura. Então essa vela, ela veio até aqui embaixo. Cadê? Ela veio até aqui embaixo. Nessa região aqui. Foi nessa região aqui. Ela nasceu aqui e foi até aqui. Depois ela fechou aqui no meio, né? Aí depois disso, o movimento foi até onde? Até lá em cima. Lá, até lá em cima. Depois disso, caiu de novo até aqui no meio. Até aqui. Bem aqui. Esse foi o movimento dessas 3 velas aqui, ó. Abertura, mínima, máxima, fechamento. Vamos fazer a vela agora? Gente, esse aqui é só para quem não entende mesmo, viu? Vamos lá. Abertura, né? Tem aqui a abertura. Ela abriu aqui. Ela abriu aqui. Ela foi até lá em cima, mas primeiro vamos nos movimentos. Ela abriu aqui, foi até lá embaixo, né? Vamos fazer um quadrado. Ela foi até lá embaixo, olha lá, até aqui. Deixa eu fazer outro quadradinho. Deixa eu duplicar esse. Ela foi até aqui embaixo, beleza. Só que na segunda vela ela subiu. Ela subiu. Então, se ela subiu, ela passou da abertura e foi até aqui em cima. Só que ela voltou de novo nessa terceira vela. Então ela deixou aqui um pavio. Ela deixou um pavio aqui. Aqui nessa região. E nessa terceira vela, ela caiu até aqui. Então significa o quê? Significa que o terceiro movimento dela se resultou aqui. Mas você percebe que ainda sobrou um rastro aqui, ó. Ela fechou aqui, mas ela andou até aqui embaixo. Então significa que ela também deixou o pavio aqui embaixo. Oh, porra. Aqui. Ela deixou um paviozinho aqui. Bora, pega. Ah, rapaz, cadê?
Pronto, pronto aqui. Ela deixou um pavio até aqui. Vamos tirar isso aqui e aqui. Se a gente colocar em M15, nós vamos ver uma vela desse tipo aqui, ó. Sai daí, quando de gente feia. A gente vai ver uma vela desse jeito aqui, ó, com a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento aqui. Vamos ver? Olha lá. Tá parecido? Pois é o resumo dos movimentos. Isso aqui é o resumo dos movimentos. Aquelas 3 velas formaram essa vela de M15. Pode parecer complexo, igual eu já falei, é um pouco complexo, mas se você entender isso aqui, cara, tem gente que faz marcações de olho, entendeu? Já sabe que ali é um topo de M15, já é um topo de M30, um fundo de M5, ali é uma zona de H1, por causa da distância. Então, dúvidas, bota aí nos comentários. Se for possível, faça uma parte 2, tá? Mas esse é o movimento, ó. Tudo resumido. Das velas dentro das velas. Se chama movimento fractal. Ok? Então, até o próximo vídeo, tá? E tamo aí, que daí vier.